Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rodrigo na área para gravar para vocês a segunda parte da nossa aula de termodinâmica. Então, se você está vendo esse vídeo agora, lembre-se, essa é a parte 2, o vídeo da parte 1 já está lá no nosso canal. Então, hoje o que veremos será a aplicação da primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas. Então, na aula passada vimos o seguinte, que um gás, ao receber calor, pode transformar essa energia recebida em trabalho, ou seja, pode deslocar um pistão, pode levantar um êmbolo, e uma parte normalmente ele guarda, ele armazena na forma de uma energia interna ΔU. E essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Hoje o que nós veremos será a aplicação dessa primeira lei nas transformações iso, nas transformações gasosas, tanto na isobárica, quanto na isotérmica, quanto na isovolumétrica, e também conheceremos a transformação adiabática. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Como é que essa primeira lei vai se adaptar e se comportar a cada uma das transformações? Então, imagine você o seguinte, que nós temos um cilindro que contém uma certa quantidade de gás, certo? E que esse gás está num volume inicial pequeno, ok? Esse cilindro, então, ele recebe energia térmica. Eu dou para ele calor, então dei para ele calor, certo? O que esse cilindro é capaz de fazer? Bom, ele é capaz de transformar esse calor, ou melhor, o gás é capaz de fazer, é capaz de transformar esse calor em trabalho, deslocando esse êmbolo móvel para cima, e uma parte ele armazena como forma de energia interna, por isso ele fica mais quente. Então, o calor vai ser transformado parcialmente em trabalho e uma parte em ΔU. Senhoras e senhores, a transformação isobárica, que é aquela transformação de pressão constante, a primeira lei, ela fica com as suas características originais, ela vai se comportar bonitinho. Aqui evidencia-se o seguinte, bom, que ao receber calor, então se eu dei um calor para esse gás aqui do tipo positivo, ou seja, ele ganhou o calor, ele realiza um trabalho. Esse trabalho poderia ser determinado por essa área de gráfico aqui, ó. Então, esse trabalho também é positivo. E ocorre um aumento na temperatura, portanto, um aumento da energia interna. Então, ΔU também é positivo. Se o caso fosse o contrário, se nós retirássemos calor desse sistema, esse trabalho ia ser negativo. O gráfico ele iria mostrar uma compressão aqui. E a redução de temperatura apareceria da temperatura T, que está mais alta aqui, ó, porque está mais longe dos eixos, a gente ia para uma temperatura T0 que estaria mais baixa. Então, a transformação isobárica apresenta um comportamento, digamos que normal da primeira lei. O que acontece é que a gente pode manipular um pouquinho cada uma dessas equações. A primeira lei, a equação aqui, ela pode ser, digamos que de certa maneira, modificada, trabalhada. Então vamos fazer isso da seguinte maneira. Senhoras e senhores, nós sabemos então que calor igual a trabalho mais ΔU, ok? Mas isso pode ser modificado. Então, como eu disse, o que é calor? MC ΔT, que macete. O que é trabalho? P vezes ΔV, nesse caso aqui. O ΔU, se considerarmos o gás como um monatômico, ele pode ser descrito como sendo 3 meios de NRT, ou ΔT, pois é uma variação, certo? Galera, só que se seguirmos um pouco aqui nessa manipulação, se a gente aqui tem PV, lembre-se que PV sempre é NRT, então eu vou trocar isso aqui, ó, por NR ΔT. Isso mais 3 meios de NR ΔT. E assim a gente já evidencia que existe um fator comum aqui. Se eu cortar ΔT, cortar ΔT, cortar ΔT, esse ΔT vira um fator comum. Galera, uma outra observação aqui que a gente tem é o seguinte, que essa massa vezes esse Czinho aqui, eles vão ser substituídos, ou melhor, essa massa, eu vou substituí-la pelaquela ideia de que o número de mols é a massa eminho dividido pela massa molar. Então, eu vou trocar esse eminho pelo número de mols vezes a massa molar, vezes o Czinho,
Isso é igual a NR mais 3 meios de NR. E assim o N, o número de mols, passa a ser mais uma vez um fator comum. Posso cancelá-lo como um todo. Nós então assumimos o seguinte, que esse M e esse Czinho, eles vão ser considerados a partir de agora um Czinho único, certo? Mas esse Czinho único vai passar a se chamar CP. Eu já explico o que ele significa. Esse R mais esses 3 meios de R, então 1R mais 3 meios de R, pode ser descrito como sendo 5 meios de R. E a partir daí, a gente chega numa certa constante. Esse CP passa a ser para nós o seguinte, o calor específico molar a pressão constante. Então, senhoras e senhores, esse CP aqui é o calor específico, é o Czinho, mas agora que vai depender da massa molar, então é o calor específico molar, quando a pressão está constante. Eu vou guardar essa informação para usá-la mais à frente na nossa aula de hoje. Então, transformação isobárica, a nossa primeira lei não sofre alterações, podemos interpretá-la dessa forma e tiramos aqui uma conclusão que é o tal do CP, ok? Bom, dando continuidade, da transformação isobárica, a gente pode partir para a transformação do tipo isotérmica. Então, o que vem a ser a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é aquela transformação que ocorre a uma temperatura constante. Então, você tem lá um êmbolo com um certo volume, um volume pequeno, um volume inicial aqui pequeno, e uma pressão inicial alta. Você, então, faz com que ocorra um aumento de volume desse êmbolo e ocorre uma redução de pressão. A transformação isotérmica, como a gente já caracterizou nas aulas de transformação gasosa, ela é uma transformação que tem uma característica de ser muito lenta, certo? Porque o que acontece? Nesse caso aqui, você está dando energia para o gás, está dando calor para ele. Esse gás está expandindo, ele está realizando um trabalho, esse trabalho ele corresponde a essa área aqui do gráfico. Porém, não está ocorrendo mudança de temperatura. Assim sendo, esse nosso ΔU, ele deve ser zero. Então, na nossa primeira lei aqui, uma adaptação vai ter que ser feita. Como? Temperatura é constante, o delta de temperatura vale zero, e assim o ΔU vale zero. Na transformação isotérmica, o que acontece? Você fornece calor para o gás e esse calor é integralmente transformado em trabalho. O ΔU não existe. Galera, isso é algo muito difícil de se acontecer, pois você precisa dar energia para o gás e ao mesmo tempo não deixar que as moléculas aumentem de temperatura, ou seja, aumentem sua agitação molecular. Que elas convertam essa energia completamente em trabalho. E isso só ocorreria se a transformação fosse muito lenta, muito devagar. Você vai dando calor aos pouquinhos e assim ela vai podendo acontecer. Moçada, essa transformação isotérmica, na teoria, ela é muito interessante, pois ela consegue transformar integralmente a energia que você fornece em trabalho. Mas na prática ela é pouco utilizável, porque ela é lenta. Então aqui, aplicação da primeira lei, o ΔU vai valer zero na transformação isotérmica. Próxima transformação, pessoal, transformação do tipo isovolumétrica. Então, vamos lembrar. A transformação isovolumétrica é aquela transformação onde você não tem uma mudança no volume do gás. O volume continua sendo o mesmo. É como se o êmbolo e o pistão ficassem presos um ao outro. Portanto, se aplicarmos a primeira lei, onde calor igual a trabalho mais ΔU, aqui nós temos uma consideração que é o seu ΔV vale zero. Ou seja, o seu trabalho vai valer zero. O êmbolo não está sendo deslocado. O pistão não está sendo aí, digamos que, reajustado. Senhoras e senhores,
Assim, aqui o calor vira integralmente energia interna. Ou seja, estou dando calor, está aquecendo o gás. Então perceba que aqui isso fica nítido, né? A temperatura aumenta quando eu forneço energia, mas se eu retirar energia, essa temperatura vai diminuir. O que não vai acontecer é a realização de um trabalho, pois o êmbolo está fixo. Moçada, aí aqui da mesma maneira que eu fiz lá na transformação do tipo isobárica, de pressão constante, eu vou manipular um pouquinho então essa equaçãozinha aqui, ó. Já que nós estamos falando que calor é igual a ΔU. E aí o calor, aquele aqui macete. E ΔU, 3 meios de NR ΔT. Temos ΔT dos dois lados da equação, posso cancelá-la. Vamos fazer aquela troca, substituir a massa por número de mols e massa molar vezes Czinho, isso é igual a 3 meios de NR aqui pra gente. E aí número de mols passa a ser um valor constante. Esse M e esse C, vou trocar por uma única letra Czinho, só que agora vai ser um CV. E ele vai ser igual a 3 meios de R. Mais uma vez, uma constante aparece aqui pra gente, certo? Que assim como ocorreu lá atrás, essa constante ela é classificada como sendo o calor específico molar a volume constante. Certo? Então, senhoras e senhores, transformação isovolumétrica. Não há realização de trabalho, o calor vira integralmente energia interna. E daqui surgiu para nós na manipulação um tal de CV. Bom, você vai ver que daqui a pouquinho eu já uso então esse CV. E senhoras e senhores, finalmente, depois de relembrar as 3 transformações, hoje a gente vai apresentar uma novidade, que é uma última transformação especial, a chamada transformação do tipo adiabática. Bom, vamos lá. O que é uma transformação adiabática? Senhoras e senhores, transformação adiabática é uma transformação rápida. É uma transformação gasosa tão rápida, tão rápida, tão rápida, que não dá tempo do gás absorver ou ceder calor. É uma transformação caracterizada pela ausência do calor sendo fornecido ou retirado do sistema. Essa transformação, a transformação adiabática, é uma transformação especial. Ela não obedece à equação geral dos gases, então você não tem o PV-T-Povotó como sendo a equação que rege essa transformação. Na realidade, de certa maneira, ela tem o seu PV-T-Povotó específico, ou seja, o PV-T-Povotó particular dela, que agora fica assim, ó. PV elevado a gama é igual a um P0 vezes um V0 elevado a gama, onde esse gama é um coeficiente, que é um expoente, definido como sendo CP dividido por CV. Rodrigo, como assim CP-CV? Pois então, você está lembrado daquele CP e CV que a gente deduziu agora há pouco? Pois é ele que aparece aqui. Então, se nós trabalharmos um pouquinho isso aqui, o CP, agora há pouco nós vimos que ele era igual a 5 meios de R. O CV, ele era dado por 3 meios de R. Se simplificarmos, esse cara aqui, ele passa a ser 5/3 de R. Isso considerando o nosso gás um gás monatômico. Se esse gás não for monatômico, se ele for um gás diatômico, por exemplo, esse 5 meios não vai mais ser 5 meios no CP, esse 3 meios não vai mais ser 3 meios, nós teríamos aí 5 meios no CV, nós teríamos 7 meios no CP, e assim essa transformação aqui modificaria para 7/5. Então assim, a gente não vai considerar um gás diatômico nesse momento, vamos falar só do monatômico, ok? Então, senhoras e senhores, aliás, desculpa que o R cancelou, PV gama é a PV gama, PV0 gama é a transformação adiabática, é o PV-T-Povotó da transformação adiabática. Essa equação ela é pouco utilizada no contexto nosso de vestibular, de questões de exercícios, mas essa transformação aparece bastante. Então a gente vai fazer uma análise mais focada na transformação em si. Bom, e a primeira coisa é entender como é que se visualiza uma adiabática dentro de um sistema termodinâmico. Então você vai perceber que uma adiabática ela tem uma curva
um pouco mais acentuada que a curva da isoterma. Então a gente diz que uma transformação adiabática ela ocorre entre duas isotermas. Ela é uma transformação rápida, portanto o calor é zero. Se aplicarmos a primeira lei nessa transformação, onde a primeira lei é calor mais trabalho em ΔU, nós ficamos com zero igual a trabalho mais ΔU. Galera, isso leva para nós duas possibilidades. Uma delas é a seguinte, que o trabalho é menos ΔU e a outra aqui, menos o trabalho é mais ΔU. E como é que a gente interpreta essas duas transformações? Então, senhoras e senhores, quando você tem um trabalho positivo, você basicamente tem uma expansão. Numa expansão do tipo adiabática, ocorre uma redução da energia interna, ou seja, a temperatura diminui. Vamos a um exemplo? Desodorante aerosol. E o desodorante que a gente aperta lá o botãozinho, faz tss, o sprayzinho, certo? O que acontece, o que se percebe quando você aperta aquele spray é que a latinha fica gelada e que o gás que chega até você é um gás gelado. Então, como a gente pode interpretar isso? Bom, aquela transformação foi uma transformação muito rápida. A expansão que ocorre no aerosol é uma expansão que não recebe calor, então ela é uma transformação do tipo adiabática. Não recebendo calor, da onde o gás tira energia para poder expandir, para realizar um trabalho positivo? Ele tira energia, digamos que de si mesmo. Ele acaba então consumindo a própria energia interna, reduzindo assim a sua temperatura. Então, é um exemplo de transformação adiabática. Outra situação, se por exemplo você estoura um balão, uma bexiga, você quando pega aquela bexiga percebe que ela fica toda molhada por dentro. O que é aquela coisa molhada por dentro? Tem gente que acha que é baba, né? Mas é porque a pessoa enche a bexiga fazendo cuspindo dentro dela, deve ser isso. Mas na realidade aquilo não é baba. Aquilo é o quê? O vapor d'água que foi condensado no ato da explosão. Porque quando você estoura a bexiga, ocorre uma expansão muito rápida, uma expansão que não há recepção de calor. Se essa expansão for muito rápida, o trabalho é positivo. Então o ΔU fica negativo, ocorre uma redução de temperatura. Essa redução de temperatura então condensa o vapor, fazendo com que ele se transforme em água, ok? Transformação adiabática de compressão. Se você comprimir um gás muito rapidamente, ele vai aumentar de temperatura, ele vai esquentar. Então, é o que ocorre, por exemplo, num motor a diesel. O motor a diesel, ele é um motor onde ocorre uma compressão tão forte do combustível que um aumento de temperatura gera o processo de combustão lá dentro. Então, você comprime muito rapidamente, isso gera um aumento na energia interna, gera um aumento de ΔU, ok? Então, senhoras e senhores, transformações, a partir de agora ganham um novo capítulo, a transformação adiabática. Nós temos a isobárica, isotérmica, isovolumétrica e também a adiabática,